Galera, estamos aqui mais uma vez para falar da legislação, né? Já postei alguns vídeos, algumas aulinhas minhas por aí, rodando por aí. E eu gostaria de falar para vocês sobre a sinalização das rodovias, né? Rodovia é um tipo de pista que nós devemos redobrar os nossos cuidados, uma vez que a rodovia nos oferece também muitos riscos de acidente. Eu gosto de frisar bastante quanto aos acidentes, porque nós não os vemos. E eles estão presentes e escondidos em toda parte, né? Não nos avisa, mas nos surpreende. Então, diante dessas situações, nós não podemos dar uma aula simplesmente para o aluno ir lá tirar 21 pontos. Eu preciso dar uma aula para fazer com que o aluno aprenda e quando ele for para a rodovia, ele sentir segurança, ele lembrar da sala de aula, lembrar do que nós acordamos aqui na sala de aula, lembra assim o que ele aprendeu, o que ele viveu aqui na sala de aula. Na verdade, o aluno ele começa a dirigir não é quando ele pega o volante. O aluno começa a dirigir na sala de aula. Você entra dentro de um carro, dá partida nele, primeira, segunda, terceira marcha, coloca esse carro em movimento, isso qualquer um faz. Mas na verdade nós não queremos isso, nós queremos transmitir o máximo de segurança para o aluno quando ele colocar um carro em movimento, seja na rodovia ou seja na via urbana. E as marcas longitudinais, por que longitudinal? Porque dão impressão de longa distância, né? Quando nós falamos marca longitudinal, eu gosto muito de citar como exemplo a nossa querida BR-040. Ela tem começo lá no DF, né, em Brasília, e vem cortando o estado do Goiás, corta todo o estado de Minas Gerais e vai morrer lá no Rio de Janeiro. Ao longo dessa rodovia, ao longo desse trajeto, temos vários tipos de sinalização, porque ora a nossa rodovia é simples, ora ela é duplicada. Onde essa rodovia é simples, nós temos uma sinalização na cor amarela. Onde a rodovia é duplicada, nós temos a sinalização branca. Onde a sinalização branca, existe um canteiro no meio dividindo essa pista. De um lado você vai e do outro lado você volta. Ou seja, nós temos uma via de sentido único. Onde ela é dividida ao centro por uma faixa amarela, isso implica que nós temos uma via no duplo sentido de circulação e que nós devemos redobrar os nossos cuidados, porque qualquer vacilo que a gente der no volante e ficar atento na ação dos outros motoristas, porque às vezes nós não vacilamos, mas o cara de lá vacila. E quando você pensa na direção defensiva, quando você dirige defensivamente, você fica de olho em tudo que está acontecendo à sua volta para você conseguir se defender. É natural, quando a gente está dirigindo e percebemos que tem um condutor, por exemplo, às vezes o cara está com sono, às vezes ele está meio embriagado, esse carro dele está meio perambulando dentro da pista. Nós temos que saber como nos defender desses motoristas, né? Nós temos aqui a ML01, porque ML, marca longitudinal de número 1. Ela é uma pista de mão dupla, onde o motorista é proibido fazer ultrapassagem.
Essa é a linguagem de todo mundo, mas na verdade o que acontece? Por que você não pode fazer ultrapassagem onde nós temos uma pista contínua na cor amarela? É pelo seguinte fato, porque naquele local você não tem visibilidade no sentido contrário, por isso você não pode avançar à frente de outro veículo em movimento, porque você pode colocar a sua vida, a vida da sua família, a vida de outras pessoas também em dificuldade. Na verdade, isso aqui não significa que não pode ultrapassar, ultrapassa se você quiser. Significa que você não tem visão, não tendo visão você não pode ultrapassar. Na segunda marca longitudinal, ML02. Nesse local, significa que você pode, teoricamente, fazer ultrapassagens. Meus amigos e minhas amigas, mas nós temos que ter muito cuidado com essa plaquinha. Por quê? Porque quando você estiver na rodovia, você vai lembrar desse ar, você só está ouvindo a minha voz, eu estou postando as imagens, você vai lembrar do que eu estou falando. Temos vários locais onde o asfalto manda você ir, porque a linha, a marca longitudinal, ela é tracejada. Porém, ela tem o mesmo efeito da ML01, porque naquele local você não tem visibilidade, não vai pelo que o asfalto está mandando você fazer, não. Você precisa fazer uma ultrapassagem no local certo, quando for necessário, entendendo que você não vai sofrer danos, não vai correr risco e não vai colocar também a vida das outras pessoas em risco. O que acontece, gente, quando você entra para fazer uma ultrapassagem, onde a sinalização permite, mas você não está vendo? Você corre o sério risco de tentar fazer uma ultrapassagem, tá vindo um carro no sentido contrário e bater de frente. O que acontece quando isso acontece, gente? Vidas são ceifadas, corpos são lançados sobre uma cadeira de roda, corpos são lançados em cima de uma cama e necessitando de cuidados talvez até para o resto da vida. Então o trânsito ele mata todos os dias e nós não queremos que isso venha acontecer com os nossos alunos, com as outras pessoas. Esse vídeo que eu estou gravando, ele não é para os meus alunos, ele é uma orientação para todo mundo que quiser seguir, quem quiser seguir. Não querendo seguir, aí você pode ter uma consequência meio cambaliosa por aí. Eu vou dar um exemplo dessa ML02, quando a gente sai daqui para ir para Lagamar, quando nós pegamos aquela reta ali antes de virar para Coromandel. O asfalto nos permite fazer ultrapassagem o tempo todo. Porém, lá um pouco mais adiante, quando você rompe aí uns 500 metros para frente, nós na nossa linguagem grosseira, ela tem um chamado voo de pica-pau, quando a pista de repente ela baixa. No sentido contrário de lá para cá, aquele voo do pica-pau, lá no centro desse voo do pica-pau, pode esconder algum veículo que você não está vendo. Aí o que acontece? Você entra para ultrapassar, quando no meio da sua ultrapassagem você depara de frente com esse carro. Então, tenhamos cuidado para que o pior não venha acontecer, ok? ML03, ela tem praticamente o mesmo efeito da primeira, ML01. Ela é proibido fazer ultrapassagem nos dois sentidos. ML04. A ML04 é uma placa interessante, aonde essa sinalização está presente. Quando nós tivermos, veja bem, nas perguntas de prova pode cair para você assim, ó, quando a primeira faixa à sua esquerda for tracejada ou seccionada, você pode fazer ultrapassagem se as condições naquele local for favorável a você. Onde ela está presente?
na entrada e saída das curvas, por exemplo. Quando você está entrando, chegando na curva, ela é proibida para você. Normalmente, quando você está saindo da curva, onde você tem maior visibilidade, ela passa a ser tracejada. Ou seja, quando você está chegando na curva, ela é contínua. Primeiro, a sua esquerda vai ser contínua. Quando você está saindo da curva ou qualquer outra situação, descida, subida, lombada, onde você perde a sua visibilidade, ela vai ser tracejada para você. Tá ok? Então, tenhamos bastante cuidado. ML05, essa plaquinha tem causado muita polêmica para quem não entende da legislação e talvez queira entender. É uma pergunta que a gente faz aqui na autoescola, todo mundo dá uma resposta errada. Diante dessa placa, essa sinalização dupla tracejada, muita gente entende que é permitido fazer ultrapassagem. E é uma expressão enganosa. Nós não podemos fazer ultrapassagem onde ela é dupla tracejada. Por que não podemos? Se você pegar o livro de legislação e abrir lá no meio, onde fala o significado de cada uma delas, o que acontece? Lá vai falar assim, ó, é permitido transpor. O que é transpor? Você atravessar de um lado para o outro. Permitido transpor, permitido atravessar. Onde ela está presente? Nos cruzamentos em rodovias, normalmente tem muito. Onde tem entrada e saída de veículos, normalmente tem essa sinalização. Então, que nós tenhamos cuidado e nós entendamos as placas, a sinalização, para que o pior não venha acontecer conosco. E das linhas amarelas, nós temos aqui para finalizar a ML08. Só que a ML08, ela não se trata da linha central. Ela está nos mostrando a linha de bordo, essa marca longitudinal que está nas margens, essa linha branca contínua, chamada de linha de bordo. É o que separa a pista de rolamento com o acostamento. Então, entende-se, a ML08, duplo sentido de circulação, está aí a setinha mostrando. É permitido fazer ultrapassagem, só que ela não está pregando isso, ela está pregando a linha de bordo. Nesse momento ela está pregando a linha de bordo, é que separa a pista de rolamento do acostamento. Pois bem, falamos das marcas longitudinais de duplo sentido. Voltamos a falar das marcas longitudinais, porém no sentido único. As marcas longitudinais de sentido único são apresentadas para nós aqui na cor branca, seja ela tracejada ou seccionada. Quando ela é tracejada na cor branca, isso significa que o condutor poderá fazer uma passagem. Aí você me pergunta, qual é a diferença de uma passagem com uma ultrapassagem? É que na ultrapassagem você precisa deslocar o seu veículo para a contramão de direção, tomando todos os cuidados necessários, é lógico, e avançando à frente de outro veículo em movimento, porém utilizando a contramão. Nas vias de sentido único não há contramão. Nas vias de sentido único você desloca o seu carro para a direita ou para a esquerda, depende de cada situação, avança à frente de outro veículo, porém sem atingir a contramão de direção. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Tracejada, onde você pode fazer a passagem. E nós temos aqui a contínua, onde nós não podemos fazer a passagem, onde a sinalização assim o proíbe, tá bom? Então nós finalizamos aqui, não esqueça, gente, as marcas longitudinais
são as marcas que separam as pistas de rolamento em faixa de trânsito. Lembrando que eu falei na primeira aulinha. O que é a pista de rolamento? É a sua rua, é a largura total da sua rua, é uma pista de rolamento. As divisões, as subdivisões da pista de rolamento são chamadas faixas de trânsito ou faixas de circulação. Isso, gente, a sorte de vocês é que isso aqui não cai em prova. Isso aqui despenca nas provas, tá? Então, diante dessa afirmação que eu estou fazendo, bons estudos, pega o livro e engole esse livro de vocês. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, passa um WhatsApp, me liga, eu estou sempre à disposição, tá bom? Um beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima aulinha.